Fala galera, meu nome é Nicolas e no vídeo de hoje a gente vai estar dando início ao nosso curso de SQLite 3. SQLite 3 é um banco de dados. Um banco de dados serve basicamente para a gente poder armazenar dados em geral, para a gente poder usar no nosso sistema. A gente vai aprender a trabalhar com SQLite 3 através da linguagem de programação Python. Então antes de tudo, vamos ver como é que a gente pode instalar a ferramenta do SQLite 3. Basta copiar esse comando aqui, eu vou deixar o link na descrição para vocês. É só copiar esse comando aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no ícone do Windows e pesquisar por CMD. Então a gente vai colar aquele comando que a gente copiou ali, dessa forma. Dando um Enter, ele vai instalar a ferramenta que a gente vai precisar. Pronto, no caso eu já tenho instalado, então para mim ele retornou isso daqui. No seu vai estar instalando aí do começo ao fim. Agora a gente vai criar o nosso projeto. Abram a IDE de vocês que vocês vão utilizar para fazer esse projeto. Eu já abri a minha, eu vou estar usando o Sublime Text. Eu também criei uma pasta na área de trabalho que a gente vai usar para poder definir o nosso projeto. Pronto. Agora eu vou criar um novo arquivo. E eu vou chamar esse arquivo de aula01.py. Ótimo. Antes de tudo, a gente vai ter que importar a ferramenta do SQLite 3. Para isso, a gente vai dar um import SQLite 3, dessa forma. Agora, vamos entender mais ou menos como é que funciona isso. O SQLite 3, ele vai ser um arquivo, né? Ele vai ser um banco de dados que vai ser um arquivo. Nesse arquivo vai ficar salvo as informações que eu mandar para lá. Então tem uma variável que eu vou ter que criar aqui para criar esse arquivo. Eu vou chamar essa variável de banco. E eu vou falar que o meu banco é igual ao meu SQLite3.connect. Esse connect ele recebe uma string aqui dentro. E aqui dentro vai ser o nome do arquivo que a gente quer criar. Por exemplo, banco de dados teste. Os arquivos de banco de dados têm a extensão .db, no caso do SQLite 3, por exemplo. Então a gente tem que passar o .db no final. Perfeito, agora a gente vai ter que criar um cursor. Vamos falar que o cursor é igual ao nosso banco.cursor. O que é esse cursor? Esse cursor ele é a nossa variável que vai permitir que a gente passe os comandos para o nosso banco de dados, para falar o que ele deve ou não fazer. Então vou falar aqui que o meu cursor, aqui no meu cursor tem um método execute. Esse método vai servir para a gente poder passar os comandos. Então aqui eu vou passar em formato de string. Boa. Aqui dentro eu vou falar o que eu quero fazer. No caso, a primeira coisa que eu quero fazer é criar uma tabela. Como assim? O banco de dados ele trabalha com tabelas. Ou seja, tem uma tabela e dentro dessa tabela contém colunas. E essas colunas têm informações dentro delas, né, em formato de linha. A gente já vai entender isso de forma mais visual. Por enquanto, entenda que dentro de arquivos tem tabelas, dentro de tabelas tem colunas e dentro de colunas tem informações. Tá bem? Como é que a gente pode criar uma tabela? Existe um comando chamado create table. Esse comando ele serve para a gente poder criar a tabela no nosso banco de dados. Esse create table ele recebe um próximo parâmetro aqui. Esse parâmetro é o nome da tabela que a gente vai dar. No caso, digamos que vai ser uma tabela de pessoa. Tá bem? Então aqui vão ter pessoas dentro da minha tabela. Agora, esse comando aqui ele vai estar criando a tabela. Mas para ele criar a tabela, ele tem que saber quais informações, quais colunas vão ter na minha tabela. Então, eu vou passar aqui dentro dos parênteses as colunas que eu quero que tenha dentro da minha tabela. No caso, eu vou falar que a minha tabela vai ter uma coluna de nome. Do lado eu tenho que passar o que essa coluna é.
No caso, ela é um texto, então eu passo que essa coluna é do tipo text. E separado por vírgula, eu passo o nome da próxima coluna. No caso, vai ter a idade. E eu vou falar que a idade vai ser do tipo número, ou seja, um number. Depois disso, vamos colocar aqui o número. O número de telefone, alguma coisa assim, tá bem? Então, eu vou falar aqui que vai ter a coluna número, vai ter a coluna telefone, que também vai ser um number. Ótimo. Isso é o suficiente para eu poder criar minha tabela pessoas com as colunas nome, idade e telefone. Vamos ver se isso daqui vai funcionar? Se funcionar, ele vai ter que criar um arquivo aqui com esse nome. E dentro desse arquivo vai ter que ter a tabela pessoas com o nome, idade e telefone como campo. Vamos testar. Ele finalizou e não retornou nenhum erro. O arquivo foi criado, só não está aparecendo aqui no meu Sublime por causa que o Sublime não consegue interpretar esse arquivo. Esse arquivo, para a gente poder ler ele, a gente vai precisar de um software especial. Esse software vai permitir que a gente possa ler o banco de dados. Esse software a gente pode instalar aqui. Eu vou deixar o link na descrição também para vocês poderem baixar. No caso, eu estou usando o Windows 64 bits, então eu posso clicar nessa opção. Se você estiver usando o 32, você pode clicar nessa de cima aqui. Vocês podem baixar, esperar concluir o download, e aí vocês cliquem no arquivo e instalem. Quando estiver instalado, provavelmente vai ter um ícone ali na área de trabalho, se vocês tiverem marcado para gerar o ícone, ou se não, vocês podem apenas pesquisar aqui. Ó, vocês vão pesquisar por SQLite 3 que ele já aparece aqui. Ótimo. Agora a gente vai clicar sobre a opção abrir banco de dados. E a gente vai navegar até o arquivo que foi gerado pelo nosso programa. E olha aqui, já tem aqui o arquivo. Pronto. Agora a gente vem aqui em navegar dados. E a gente já vê que foi criada a tabela pessoas dentro do meu arquivo que ele carregou aqui agora. E dentro da tabela pessoas tem aqui a coluna nome, idade e telefone. Aqui, se a gente vir aqui na parte estrutura do banco de dados e clicar sobre a minha tabela, a gente pode ver que o nome é do tipo text, a idade é do tipo number e o telefone é do tipo number também. Tá legal? Por enquanto as minhas colunas não tem nenhuma informação. Como é que a gente pode passar alguma informação para minha coluna? Para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que dar o cursor .execute de novo para passar mais um comando. E aqui o comando que a gente vai usar para enviar valores para o meu banco de dados é o insert into. Aí aqui eu vou passar o nome da minha tabela que eu quero enviar, que é no caso pessoas. E aqui eu vou passar o parâmetro values. Entre parênteses eu vou passar os valores que eu quero inserir no meu banco de dados, seguindo a ordem que a gente criou aqui. No caso, como a gente criou o nome primeiro, a gente vai ter que passar o valor do nome primeiro. E como o nome é um tipo text, eu vou ter que passar aqui em formato de texto, né? A gente vai ter que passar as aspas. No caso, o nome, vamos colocar que vai ser o Nicolas. E depois, separado por vírgula, os próximos valores. A idade vai ser 16. 16, como não é um texto, eu passo sem as aspas. O próximo é o telefone. 9000000 e pronto. Ótimo. Dessa forma a gente vai estar inserindo valores na minha tabela lá no meu banco de dados. Agora eu tenho que confirmar, eu tenho que falar que eu quero salvar essas alterações. Para isso eu vou usar o meu banco.commit. O commit vai salvar as alterações do meu banco de dados. E depois disso eu tenho que dar um banco.close para encerrar a conexão e não ficar nada em aberto. Vamos testar.
Executando. Ó, ele apontou um erro aqui. Aqui, ó, o erro é o seguinte: como a gente já tinha criado a tabela antes, ele não conseguiu criar uma nova. A gente já vê como é que a gente vai tratar esse erro. Por enquanto vamos comentar, porque se a gente tentar criar uma tabela que já existe, no caso a tabela pessoas, vai acabar dando erro realmente. Vamos executar de novo. Não deu nenhum erro agora. Vamos acessar aqui o banco de dados. Vamos atualizar nesse ícone aqui. Pronto, as informações foram inseridas corretamente. Aqui na tabela de nome temos Nicolas, idade 16 e aqui o número perfeitamente correto. Ótimo. Então dessa forma a gente consegue criar o banco de dados, a gente consegue inserir os valores no banco de dados e criar a tabela também. Nos próximos vídeos a gente vai estar vendo mais operações que a gente está fazendo no banco de dados. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado e até mais.